Olá, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Andréa Martini Ribeiro Gonçalves, eu sou professora do Instituto Federal do Paraná, campus Ivaiporã. E hoje eu estou aqui para mais uma aula de Zoologia Geral. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o filo Annelida. Nesse filo, a gente vai encontrar animais já conhecidos de todos vocês, como as minhocas, animais que vocês já ouviram falar em outros momentos, como as sanguessugas, e alguns outros animais que você nem sabia que existia. A palavra anelídeo deriva do latim anellus, que significa anel. Esses animais recebem esse nome porque têm o corpo dividido em vários pequenos segmentos que se assemelham a anéis, mas que cientificamente falando devem ser chamados de metâmeros. Então, aqui a primeira informação importante é que esses animais possuem o corpo metamerizado, dividido em pequenas partes que se repetem ao longo de toda a sua extensão. Além disso, todos os animais que são encontrados nesse filo, eles possuem o corpo bem alongado e cilíndrico. Outra informação importante é que esses animais possuem uma simetria bilateral, o que significa que existe um plano em que você consegue dividir esse animal e encontrar duas partes iguais. Outra coisa importante é que esses animais possuem celoma, que é uma cavidade interna formada durante o desenvolvimento embrionário, responsável por alojar os órgãos do corpo. Além disso, durante o desenvolvimento embrionário também, nós temos a formação de 3 tecidos embrionários, o que faz com que esse animal seja chamado de triblástico. E nós vamos conhecer esses animais dividindo-os em classes. Nós temos 3 classes principais, as mais conhecidas, que são classificadas de acordo com a presença de estruturas corporais chamadas cerdas. Essas cerdas são proeminências ao longo do corpo que podem auxiliar os animais na respiração, na locomoção e na defesa, dependendo do tipo de animal que a gente está falando. Mas nem todos os animais possuem a mesma quantidade, a mesma densidade de cerdas em seu corpo. E isso é utilizado para fazer essa divisão nas classes. Então, a gente tem o grupo de animais chamado poliquetas. Poli significa muitas e quetas significa cerdas. Então, os animais poliquetas ou poliquetos são aqueles animais que possuem um grande número de cerdas ao longo de seu corpo. A gente vai ter uma outra classe dos animais chamados oligoquetas, que são aqueles animais que possuem um número de cerdas reduzido, mas ainda possuem cerdas. Então, oligo significa poucas e quetas significa cerdas. Então, os oligoquetos são aqueles grupos de animais que têm uma quantidade reduzida de cerdas ao longo do seu corpo. E a gente tem um terceiro grupo que antigamente era chamado de aqueta. A significa negação e queta, cerdas, então são os animais que não apresentam cerdas. Porém, após algumas reformulações, este grupo recebeu um novo nome e hoje é chamado de Hirudinea. Então, são 3 grupos e o critério básico para essa divisão é o número de cerdas ao longo do corpo. E o primeiro grupo que nós vamos tratar aqui é esse grupo chamado de poliquetas. Então, como eu já falei anteriormente, eles recebem esse nome porque apresentam um grande número de cerdas distribuídas ao longo do seu corpo. E apesar de serem animais muito pouco conhecidos, né, popularmente, aqui a gente vai encontrar a maior classe dentro do filo Annelida. As cerdas nesses animais são muito importantes para a sobrevivência deles. Elas vão auxiliar no processo de locomoção, de respiração, de defesa e até de alimentação. Esses animais, eles são exclusivamente marinhos e podem ser de vida livre, quer dizer que eles conseguem nadar, flutuar pela coluna d'água,
ou eles podem ser fixos, que a gente chama de animais sedentários. Um detalhe importante é que essas cerdas, elas se ligam ao corpo do animal através de estruturas chamadas parapódios, que são prolongamentos laterais que o animal apresenta no corpo, onde ocorre a inserção dessas cerdas, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Então, a gente tem essas estruturas chamadas parapódios e delas partem inúmeras cerdas que vão auxiliar em todos esses processos que nós já mencionamos anteriormente, certo? Então, sobre esses animais poliquetas, é isso que a gente precisa conhecer. Vamos passar ao próximo grupo chamado Hirudinea, que antigamente era chamado de aquetas. Então, aqui lembrando que a gente tem animais sem a presença de cerdas, então eles têm o corpo livre, sem nenhuma cerdas. E nesses animais a gente encontra aquelas que são conhecidas como sanguessugas. As sanguessugas são animais exclusivamente aquáticos, de ambientes dulcícolas, então eles só podem ser encontrados em ambiente de água doce. Elas possuem aí uma média entre 2 a 6 centímetros, mas esses animais eles podem aumentar o volume corporal em até 5 vezes quando eles estão bem alimentados. Então, uma sanguessuga aí que pesa cerca de 10 gramas, elas podem sair depois de uma alimentação farta com um peso de aproximadamente 50 gramas. É um aumento substancial do seu peso. Esse grupo é chamado assim porque na sua saliva foi descoberta uma substância que tem um potencial anticoagulante muito importante, que inclusive é usado na indústria farmacêutica. Talvez alguns de vocês conheçam uma pomadinha que é usada para hematomas chamada iridoide. O iridoide, ele apresenta essa substância produzida pela saliva de sanguessugas que tem essa propriedade anticoagulante. Outra característica importante desses animais que a gente consegue visualizar aqui em algumas dessas imagens é que eles possuem duas ventosas nas extremidades do seu corpo. Então eles vão ter uma ventosa na região da boca e outra na região do ânus. Essas ventosas vão auxiliar no processo de locomoção e na fixação no animal hospedeiro, naquele animal que ele vai parasitar. Então essas sanguessugas utilizam essa ventosa para se fixar no animal e dali conseguir extrair os fluidos corporais para eles se alimentarem. Então as sanguessugas são animais que, apesar de não serem vistos o tempo todo mundo já ouviu falar, né? Seja por causa de filmes, de tratamentos médicos, que eles eram muito utilizados antigamente, ou também pela questão aí da indústria farmacêutica que utiliza essa substância para a produção de medicamentos. E agora nós vamos falar do último grupo, que é o grupo dos oligoquetas, que é onde a gente vai ficar um tempinho a mais para entender bem as características desse grupo, né? Então, no grupo dos oligoquetas, a gente encontra as minhocas, que são super importantes aí para nossa produção de alimentos, né? Porque elas auxiliam na aeração do solo e também na decomposição de matéria orgânica e produção de adubo, né? Então a gente tem aqui as minhocas, que são desse grupo, e apesar de você não saber disso, as minhocas elas possuem cerdas. Então elas estão nesse grupo por possuírem um número reduzido de cerdas. E a gente consegue visualizar essas cerdas aqui nessa imagem de cima. Tá vendo só que a gente tem aqui alguns prolongamentos ao longo do corpo que se assemelham a espinhos? Essas são as cerdas das minhocas. Na verdade, as cerdas elas não ficam o tempo todo projetadas para fora. A minhoca utiliza essas cerdas, são como unhas de gatos que saem para agarrar o substrato, para agarrar o local onde elas estão fixadas e depois elas se retraem, são recolhidas no momento que a minhoca precisa estar com o corpinho liso para passar pelos túneis subterrâneos que ela produz, tá? As minhocas, em geral, né, elas têm alguns poucos centímetros ali, de 10 até as maiores minhocas, uns
18, 20 centímetros, porém existem espécies, existem registros de algumas espécies de minhocas que podem atingir alguns metros, tá? Então a gente tem registros de minhocas que chegaram até 4 metros de comprimento. Parece loucura, né? Mas elas não são tão comuns assim. Uma coisa importante que a gente sabe é que esses animais, eles já são conhecidos aí de milhares de anos na história. Inclusive os primeiros estudos, os primeiros registros que a gente encontra sobre esses animais são de Aristóteles, que chamavam esses animais de intestino do solo. Então ele já conhecia essa capacidade da minhoca de fazer essa digestão de matéria orgânica e produção de adubo que é tão importante para as plantas. E agora nós vamos falar de algumas características de alguns sistemas desses animais. Então aqui a gente está vendo uma figura que ilustra a anatomia de uma minhoca. O que é importante a gente notar aqui? Ó? Essa é a região da boca e lá atrás a gente tem a região do ânus. Então logo após a boca a gente vai encontrar uma faringe, né, que é um local, um tubo de passagem desse alimento. E aqui mais para trás, ó, nós vamos encontrar o papo, que é o local onde fica armazenada a maior quantidade de alimentos, e a moela. A moela é semelhante à moela que a gente encontra nas aves, é um tipo de estômago onde a gente vai ter uma digestão mecânica dos alimentos. Então essa moela ela tem uma estrutura mais dura, mais rígida e que vai conseguir comprimir esse alimento para fazer como se fosse uma mastigação lá dentro do corpo para o alimento ficar mais triturado e conseguir absorver melhor os nutrientes, tá? E depois da moela a gente vai encontrar o intestino bem longo, né, ao longo de todo o corpo do animal, e o alimento vai sair lá atrás na forma de fezes, que popularmente a gente conhece como humus de minhoca. Então, como esses animais apresentam boca, um sistema digestório e um ânus, a gente fala que esses animais apresentam um sistema digestório completo. Outro sistema importante para a gente conhecer aqui é o sistema circulatório. Esses animais apresentam um sistema circulatório fechado. Significa que todo o fluido corporal dos animais, eles percorrem todo o corpo dentro de vasos, tá? Diferente de outros animais, onde esses fluidos eles circulam dentro de uma cavidade, né, que é chamada de celoma. Então, por estarem dentro de vasos, a gente considera esse sistema circulatório como sistema circulatório fechado. Para que esses fluidos percorram todos esses vasos, consigam circular ao longo de todo o corpo do animal, a gente a gente precisa da presença de algumas bombas, né? Como no nosso corpo, a gente possui o coração que faz esse bombeamento do sangue para que ele circule. Nas minhocas, a gente tem a presença de corações também, e não é só um, é mais de um, só que eles são bem rudimentares. Na verdade, eles são vasos que se adaptaram para conseguir pulsar, fazer esse movimento de pulsação, fazendo com que esse sangue, esse fluido que está lá dentro desses vasos consiga circular ao longo de todo o corpo do animal. E a gente consegue visualizar esses vasos aqui, ó. Então, as minhocas, os anelídeos como um todo, apresentam esses vasos contráteis, né, pulsáteis, que são capazes de fazer esse sangue circular nessa região frontal aqui próxima à cabeça e em número de 5, tá? Então eles apresentam 5 vasos contráteis para auxiliar nesse processo de circulação que fazem o papel de coração desses animais. Outra coisa importante é o sistema nervoso desses animais que a gente consegue visualizar aqui, ó. Então a gente está vendo aqui um cordão nervoso central que vai percorrer todo o corpo do animal. Uma coisa importante para a gente entender aqui é que quando esses animais, eles dependem, eles não têm muitos órgãos sensoriais, eles não conseguem perceber muito o ambiente, assim, não tem olhos, não tem ouvidos, não tem órgãos que possam sentir o ambiente,
O sistema nervoso geralmente é localizado ventralmente, quer dizer que fica na parte de baixo do corpo. Porque assim, esse sistema nervoso tem contato direto com o solo, com o ambiente em que o animal está. E aí consegue receber com maior eficiência todos os estímulos, as sensações que são possíveis serem captadas, tá? Então, o sistema nervoso ventral é muito comum em animais invertebrados, tá? Que tem um número reduzido de órgãos sensoriais para entender o ambiente em que eles estão. E esse sistema nervoso, nas minhocas, né, nos anelídeos, é sistema nervoso ganglionar. Significa que ele não tem uma região onde fica centralizada todas as informações, como nós temos nosso cérebro. Então, ele tem gânglios, vários gânglios distribuídos ao longo de todo o corpo, e esses gânglios eles tomam decisões isoladamente uns dos outros, tá? Então, cada um desses gânglios tem uma central de controle de determinada região do corpo. Beleza? E outra característica importante aqui é a gente entender a respiração desses animais. Então, a gente tem animais, dependendo do hábito de vida deles, a gente vai ter animais que têm respiração branquial, como as sanguessugas e os poliquetos, que vivem dentro da água, e a gente tem as minhocas com respiração cutânea. Então, as trocas gasosas, elas acontecem através da pele desses animais. Esse é um dos motivos que minhoca não sobrevive em solos muito secos, muito áridos, né? Então, se você tiver uma estiagem longa e o solo ficar muito seco, esses animais eles morrem porque eles não conseguem fazer as trocas gasosas através da pele. Tá? Então, todo animal que faz respiração cutânea, ele precisa da pele úmida para beneficiar, para que seja possível essas trocas gasosas. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem agora, ó. A gente tem aqui a divisão do corpo, né? Um trecho de uma minhoca, né? De um anelídeo, onde a gente consegue ver internamente e conseguimos visualizar aqui, ó, alguns metâmeros. São esses anéis em que são divididos o corpo desses animais, né? Então a gente percebe que lá dentro a gente tem uma cavidade, né? Formada pelo celoma durante o desenvolvimento embrionário, onde são alojados os órgãos. Essa região central, esse tubo central que aparece aqui, ó, tá representando o intestino. Mas outra coisa que a gente consegue ver aqui, que é super importante nesse filo, é o sistema excretor, formado por protonefrídeos. Então, a gente tem essas estruturas aqui, ó, que fazem a função de excreção do animal. Funciona assim: a gente vai ter como se fosse um funil que recolhe os fluidos desse anel aqui da frente, e esses fluidos vão passar por um sistema de tubos que vão fazer uma espécie de filtragem desse fluido para auxiliar na eliminação das excretas nitrogenadas, daqueles compostos que não têm muita utilidade para o corpo e que precisam ser eliminados, tá? Então ele vai recolher aqui de um anel, passa por um sistema de túbulos e sai por poros na superfície da pele, na região inferior do corpo, tá? E isso vai se repetindo ao longo de todo o corpo, e esses protonefrídeos eles se repetem em cada um dos metâmeros ao longo de todo o corpo. Esse fluido, né, o restante que deve ser eliminado, ele vai sair através da parede da pele, né, a parede do corpo, e ser eliminado pela pele por esses poros. E aqui em seguida a gente vai falar sobre a reprodução desses animais, pegando como modelo as minhocas. Primeira coisa importante a respeito dos anelídeos como um todo é que na maioria das vezes eles são animais hermafroditas. Isso significa que eles possuem os órgãos femininos e masculinos no mesmo indivíduo, tá? Então um animal é capaz de produzir óvulos e espermatozoides. Porém,
Para que esses animais eles tenham maior chance de sucesso, de sobrevivência na natureza, é importante que haja uma mistura de genes entre dois animais. Então, é muito mais vantajoso para uma minhoca fazer uma reprodução sexuada, trocar gametas com outro indivíduo, do que fertilizar os seus próprios gametas. Então, na reprodução cruzada, o que acontece? A gente tem dois indivíduos que vão fazer trocas de gametas. Então, um indivíduo cede seus espermatozoides para o outro e recebe os espermatozoides do outro também, tá? Então, vamos dar uma olhada no corpo desses animais para a gente entender como é que isso funciona. Primeira coisa importante a visualizar nessa imagem é o ovário, que fica nessa região aqui, ó. Então, os ovários são aquelas estruturas, são os órgãos reprodutores femininos responsáveis pela produção de óvulos, tá? Então, os ovários produzem óvulos. E a gente vai ter aqui na frente as vesículas seminais, que fazem parte do sistema reprodutor masculino e vão ser responsáveis pela produção de espermatozoides. Só que como esses animais eles não querem fecundar os próprios gametas, essas estruturas estão localizadas em regiões do corpo que facilitem a troca desses gametas. Então, quando as minhocas elas estão prontas no período de reprodução, o que elas vão fazer? Então, essas duas minhocas vão se encontrar e se posicionar uma de frente para a outra, cruzada, assim, ó, como a gente consegue ver aqui nessas imagens, tá? Então, essa é a região cefálica da minhoca, a região da cabeça, aqui tá a boca de uma, aqui tá a boca de outra, tá? Então, elas vão se encontrar e elas vão se encontrar de modo a posicionar suas estruturas reprodutivas com uma estrutura, uma cápsulazinha que a outra minhoca possui no corpo, chamada receptáculos seminais. E aí o que vai acontecer? Os espermatozoides produzidos na vesícula seminal de uma minhoca, da minhoca 1 aqui, ó, os espermatozoides são depositados nos receptáculos seminais da minhoca 2. E a mesma coisa acontece com a outra minhoca, ó, que cede seus espermatozoides para serem depositados aqui na minhoca 1. Pronto, o que elas tinham para fazer entre elas está feito. Ocorreu a troca de espermatozoides. Só que esses espermatozoides, eles ainda não encontraram o óvulo. E para que esses espermatozoides consigam fecundar os óvulos, agora essa minhoca ela vai agir sozinha, tá? Então as minhocas elas têm uma região no corpo que é como se fosse um anel bem mais espesso chamado clitelo. O clitelo é responsável pela produção de um muco, uma gelatina que vai se formar ali ao redor dele. E ali no clitelo a gente tem a saída dos óvulos, tá? Então o ovário que tá aqui, ó, vai produzir os óvulos que vão sair aqui e vão ficar presos nessa mucilagem, nesse muco que foi produzido pelo clitelo. Então os óvulos são depositados aqui, ó, e esse clitelo vai formar uma espécie de um casulo. Quando se formou esse casulo ali ao redor do clitelo, essa minhoca ela começa a dar ré, tá? Ela vai começar a sair de dentro desse casulo e quando ela vai se movendo, esse casulo vai acabar cobrindo essa região do corpo onde estavam depositados os espermatozoides, ali os receptáculos seminais, onde estavam depositados os espermatozoides da outra minhoca que forneceu espermatozoide para ela. Então os espermatozoides eles vão sair daqui, fecundar os óvulos que estão nessa região aqui, nesse casulo, e esses óvulos vão virar ovos fecundados. Tá? Então a minhoca termina de sair de dentro desse casulo e esse casulo vai ficar ali no ambiente incubando esses ovos por um período aí de uma semana até alguns meses, dependendo da espécie de minhoca. Tá? Então a gente tem ali uma fecundação cruzada, porque a gente tem o envolvimento de dois indivíduos, onde cada um dos indivíduos fornece espermatozoide para o outro, para que seja possível essa reprodução sexuada e ampliando a variedade genética, a variabilidade genética dos indivíduos que vão ser formados. E aqui uma foto onde a gente pode ver este momento de intimidade acontecendo entre duas minhocas que estão fazendo a troca de
e espermatozoides, troca de gametas, para ser possível essa fecundação. Ó, essa região que eu falei para vocês do clitelo tá aqui. E um detalhe que a gente consegue enxergar aqui, ó, nessa região aqui, vocês conseguem ver essas cerdas, ó, se vocês olharem com detalhe, der um pause aí para aumentar a imagem, vocês conseguem visualizar as cerdas no corpo desses animais. Certinho? Bom, então a aula de hoje era isso. Eu espero que tudo tenha ficado claro. Obrigada pela atenção, obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.